muito feliz, sabe? Isso é algo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu acredito que é só o início, sabe? É só o início daquilo que Deus tem para fazer em vocês e através de vocês. Eu acredito que vocês serão reconhecidos por essa geração como uma geração que não se corrompe, uma geração que não negocia, uma geração que não deixa de viver aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. E como eu disse aqui, a minha maior alegria nunca vai ser pregar em vários lugares. A minha maior alegria, não que se o Senhor me levar eu não tenho alegria, mas a minha maior alegria nunca vai ser pregar para uma multidão em outras igrejas, mas a minha maior alegria é ver vocês vivendo aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Então hoje se dá o início, né, a uma nova temporada do Chosen. Eu acredito que assim como a Kaori veio aqui e trouxe uma palavra de Deus, eu acredito em cada um de vocês. Eu acredito que vocês têm capacidade sim de estar neste lugar. Mas não é só sobre capacidade, mas é sobre intimidade com Deus. Não é sobre só vir aqui nesse lugar e colocar o microfone na mão e falar de Deus, mas é sobre conhecer quem Deus é. O Evangelho não é sobre um lugar de destaque, o Evangelho é sobre um lugar de estar aos pés de Jesus. O lugar mais alto que a gente precisa estar ainda continua sendo os pés de Jesus. O lugar mais importante da nossa vida é os pés de Jesus. E a banda pode ficar comigo, por favor? Porque eu amo essa banda linda e maravilhosa. Será que vocês podem aplaudir a vida da Carol, do Jota, do Breno e do Vitor? Amém? Eu sou muito feliz. Eu amo a vida deles, são meus amigos. Alguns padrinhos de casamento. E vamos lá. Coloca para mim, por favor, mídia. Atos 3. 1, versículo de número 1 em diante. Acho que eu vou ler no telão, que é melhor. Amém? Pedro e João subiu ao templo para orar, para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, e implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhavam atentamente e esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu carrego, o que eu tenho de mais precioso, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Mais um. E reconheceram ser ele, o mesmo que esmola assentado à porta formosa do templo, se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Pode colocar o tema da pregação aqui para mim? Eu estava esses dias falando com o Senhor, ministrando com o Senhor. E vou ser sincero, eu passei durante mais ou menos 20 dias pedindo ao Senhor uma palavra para vocês. E eu comentei com o João Marcos e eu falei: mano, não vem uma palavra, não vem algo, eu tenho lido e o Senhor não tem
me deixado com firmeza a palavra que eu vou trazer para a vida dele. Até que o Senhor falou algo no meu coração. Eu fui ler essa passagem em Atos 3. E Deus ele começou a ministrar comigo e ele falou o seguinte: Alan, sabe o que acontece? Vocês precisam entender o propósito de vida de vocês. E aí o Senhor colocou no meu coração o seguinte: entendendo o meu propósito. E eu posso te falar isso aqui, porque durante muito tempo, o meu pai me influenciou muito a se tornar um jogador de futebol. Então, mais ou menos com 10, 11 anos de idade, o meu maior sonho era se tornar um jogador de futebol. Para mim não existia outra possibilidade a não se tornar um jogador de futebol. Então eu começava a me imaginar jogando bola no Barcelona, fazendo gol, comemorando com o Messi, indo para a seleção brasileira, sendo camisa 10, ganhando uma Copa do Mundo. E modéstia à parte, eu sou muito bom, tá, gente? Quem já jogou comigo sabe. Então aquilo para mim não existia uma outra solução, não existia uma outra saída a não ser me tornar um jogador de futebol. Só que eu estava vivendo e ouvindo aquilo que o meu pai estava me dizendo. Então na minha cabeça eu tinha que me tornar um jogador de futebol. Só que infelizmente naquela época eu não tinha uma intimidade com o Senhor. Porque o nosso propósito de vida, a gente não vai viver aquilo que as pessoas querem que a gente viva. Alan, qual é a dica que você tem para me dar, para me entender qual é o meu propósito de vida? Seja sensível ao Espírito Santo. Tenha intimidade com o Senhor, porque quando você tem intimidade com o Senhor, você vai entender para onde você tem que ir, você vai entender para onde e onde você tem que fazer aquilo que o Senhor te chamou. Porque o maior problema é que a gente dá muito ouvido às vozes que estão aí fora. O maior problema é que você tem dado ouvido aos seus amigos da escola. O maior problema é que você tem dado ouvido ao Instagram. E aí a gente começa a criar expectativa e entender e falar assim: cara, meu propósito de vida é ser um influencer. Talvez o meu propósito de vida seja ser um digital, um jogador. E eu não estou falando que isso aqui é errado. O errado é você viver o propósito que não é seu. E vai chegar um tempo que o propósito ele vai te perseguir. Vai chegar um tempo que não vai ter para onde correr. Você vai tentar ser um digital influencer e Deus vai dizer: você é do altar. Você vai tentar ser um empresário. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui vai viver uma vida do chamado de Deus. Mas existem pessoas que vão. E aí não adianta você querer ser médico, porque o Senhor não te chamou para ser médico. E aí talvez você queira ser empresário e o Senhor te chamou para ser um médico. Só que o maior problema é que a gente sempre está dando ouvido às outras pessoas e não estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo dizendo: Senhor, me guia. Para onde eu tenho que ir? Para a direita, eu vou para a direita. Senhor, eu tenho que ir para a esquerda, então eu vou para a esquerda. Eu tenho que parar, eu vou parar. E aí, durante muito tempo eu me frustrei. Eu começava a falar: Senhor, por que eu não consegui? Muitos outros conseguiram que são pior do que eu, que são pereba, que não sabem chutar uma bola direito. E eu olhava para aqueles caras jogando bola e eu falava: Senhor, por quê? Até que uma vez eu falando com o Senhor: Senhor, por quê? Ele falou: porque eu não te chamei para ser jogador de futebol. Eu te chamei para influenciar uma geração. Eu não te chamei para ser um jogador. Eu te chamei para você gastar a sua vida no altar. Então ali eu comecei a entender o do porquê não fui. Só que machuca, dói. Você quer ser tanto algo, você sonha tanto em ser talvez um empresário, um médico. Eu queria muito também ser empresário, meu Deus. Quem não quer ser empresário? Ninguém? Meu Deus, nenhum adolescente quer ser empresário. Quem que quer ser médico? Queria tanto ser um médico. Mas só que não foi para isso que o Senhor me chamou. Então eu comecei a me indagar. Eu falei: Senhor, me mostra qual é o meu propósito de vida. Me mostra o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. Então o Senhor começou a me ensinar. Eu comecei a ser sensível. Eu comecei a caminhar com o Senhor. E falar: Senhor, me faz chegar aonde o Senhor quer que eu chegue.
Então até que eu li esse texto falou e gritou muito forte no meu coração. Esse texto fala sobre Pedro e João, só que eu vou intensificar aqui a fala sobre Pedro. Eu acho que todos conhecem Pedro. O primeiro encontro de Pedro foi depois de um dia, de uma noite, na verdade, frustrante. Foi um dia onde ele era pescador de peixes e ele tinha experiência, então ele passa a noite toda tentando pescar e ele não conseguiu pescar nada. Foi uma noite frustrante, foi uma noite dolorosa, porque talvez Pedro estava esperando pescar alguma coisa para levar o seu alimento para casa, para vender. Só que Pedro teve uma noite frustrante. Só que o mais lindo aqui é que quando Jesus chega na sua noite, na sua vida, quando você se encontra frustrado. Então, Jesus ele pede o barco de Pedro emprestado para pregar o evangelho, porque as pessoas o apertavam e ele não estava conseguindo. Então ele pega o barco de Pedro e vai pregar o sermão dele, até que ele acaba o sermão e até que ele vira para Pedro e fala o seguinte: Pedro, lança a rede. Lança a rede, Pedro. E aí eu comecei a pensar como é que um pescador, com toda a experiência que ele tinha, ouvi de um homem falar para ele o seguinte: cara, você sabe pescar, você passa a lançar. E é loucura, porque Pedro ele entendia que se ele lançasse a rede por ele não conseguiria pegar nada. Só que Pedro ele entendia que não era sobre ele. Então Pedro ele tira a responsabilidade dele e fala o seguinte: Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quantas das vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente não ouve uma palavra de Deus? Ou então a gente escuta uma palavra de Deus dizendo o seguinte: Alan, joga a rede. E a gente não joga por medo de, assim como a gente passou a noite toda frustrante, que não pegou peixe nenhum, e o Senhor chega para mim e para você e diz: lança a rede. E aí a gente não lança. Só que eu quero profetizar sobre a vida de vocês que vocês serão uma geração sensível à voz de Deus. Quando Deus falar para vocês assim: o propósito de vida de vocês é se tornar um grande pescador de homens, vocês vão entender que não é sobre vocês, mas é sobre a palavra que eu carrego, é sobre a palavra que eu tenho. Senhor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei me colocar em ambientes, mas sobre a tua palavra eu vou caminhar sobre a tua palavra. Porque quem tem uma palavra, gente, tem tudo. Quem tem uma palavra não precisa de curtida no Instagram. Quem tem uma palavra não precisa de alguém batendo no meu ombro e dizendo: você é bom no que faz, você sabe pregar, você sabe cantar, você tem capacidade para ser um médico, você tem inteligência para ser um médico. As vozes estão dizendo: não vai conseguir, não vai chegar. O Senhor está dizendo: eu te dei uma palavra. Eu te dei uma palavra. Caminha sobre uma palavra, porque o meu propósito vai se cumprir na tua vida. Porque o meu propósito vai se cumprir na sua vida. Então Pedro ele se constrange quando ele pega peixes. Muitos peixes, porque a Bíblia fala que era tantos peixes, que o barco de Pedro começa a entrar quase em a pique. Ele quase começa a afundar, então ele chama os vizinhos. E logo depois de ele chamar os vizinhos também, a Bíblia fala que até os barcos deles quase entraram em a pique, de tanto peixe que ele pegou. Então Pedro talvez poderia ter olhado para o Senhor e ter falado assim: Senhor, obrigado pelos peixes. Só que o que mexe aqui, porque o propósito de vida de Pedro não era ser um pescador de peixes, mas o propósito de vida de Pedro era ser um pescador de homens. Então o Senhor vira para Pedro e fala assim: Pedro, eu não te chamei para ser pescador de peixes, mas de homens. E agora você imagina na cabeça de Pedro ouvindo tudo isso.
Eu sou empresário, talvez, que ele vendia os peixes. Eu sou um pescador e agora eu vou ter que abrir mão de tudo que eu achava que era o meu propósito de vida. Talvez o meu propósito de vida era ser um grande empresário, um pescador de peixes. Só que quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós dizemos: Senhor, eu largo tudo. Eu largo tudo. Eu queimo minhas carroças. Eu me despeço da minha família e vou viver o meu propósito. E aí começa a caminhada de Pedro. Todos nós conhecemos aqui Pedro, que Pedro foi aquele homem que andou sobre as águas. Pedro foi aquele homem que era ousado e falava: Senhor, se tu me der uma palavra, eu vou até o Senhor. Mas aquele mesmo homem que andou sobre as águas foi aquele homem que afundou também. Pedro, ele foi um homem que, quando Jesus começa a dar um sermão muito pesado, e aí os discípulos começam a ir embora, Pedro fala para o Senhor assim: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia, Espírito Santo. Então Pedro, ao mesmo tempo que ele era muito ousado, ele era muito covarde. Certa vez, Pedro, ele fala para o Senhor assim o seguinte: Senhor, você é o Cristo. Porque as pessoas estavam perguntando quem era Jesus. E ele fala o seguinte: você é o Cristo. Mas logo depois, por ele não querer que Jesus fosse crucificado e cumprisse o seu propósito, Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: olha, para trás de mim, Satanás, porque eu não te conheço. Então Pedro estava vivendo uma vida de caminhada e de aprendizado. E aí depois a Bíblia vai dizer que Pedro, certa feita, quando Jesus está indo ser crucificado, Jesus, ele vira para Pedro e Pedro fala o seguinte: Senhor, eu não vou te largar. Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar de te seguir. Só que Jesus, ele conhecia Pedro. E Jesus, ele me conhece e te conhece também. Jesus, ele sabe das minhas fraquezas e das suas fraquezas. Então Jesus, ele vira para Pedro e fala o seguinte: antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás. E alguns estudiosos, algumas pessoas falam que Pedro provavelmente era o líder dos discípulos. Então Pedro, ele fala o seguinte: Senhor, eu não vou te negar, não vou te largar. Até que Jesus foi levado à cruz. E aí, os perseguidores de Jesus olhavam para Pedro e diziam o seguinte: você é um deles. E Pedro, sem entender, ele falava o seguinte: eu não sou um deles. E as pessoas olhavam para ele e diziam o seguinte: como assim você não é um dele? Você fala como ele, você se veste, você anda, você reflete quem ele é. E a Bíblia vai dizer que depois Jesus, ele é levado, é crucificado. Só que Pedro, ele volta a fazer aquilo que ele não deveria mais fazer. Pedro, ele volta e deixa de viver o propósito de vida dele, porque a Bíblia vai falar que Pedro, ele volta a se tornar um pescador de peixes. Só que o que eu amo aqui em Jesus, porque Jesus, ele nunca vai deixar o teu propósito morrer. Jesus, ele sabia que Pedro queria largar a mão do seu chamado, do seu propósito de vida. Então Jesus, depois de ressuscitar, vai ao encontro de Pedro. Então ele tem aquele encontro com Pedro e fala o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro estava pescando. E o maior problema aqui, deixa eu te falar uma coisa, que quando nós não estamos vivendo o nosso propósito de vida, tem pessoas que vê a gente como líder, como um exemplo, e eles voltam a fazer aquilo que eles não deveriam voltar a fazer também. Então a gente precisa entender que o nosso propósito de vida influencia outras pessoas a viverem o propósito de vida delas. Então agora, Pedro, ele tem essa experiência com o Senhor e Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, eu não te chamei para ser pescador, Pedro. Por que você voltou para o lugar
que eu não te chamei para viver mais, Pedro. E talvez você entrou aqui nessa noite, nessa tarde, voltando para o lugar aonde você não deveria voltar mais. Talvez você entrou nessa tarde aqui e talvez você tenha tido momentos de fraqueza e feito aquilo que você não deveria fazer. Talvez você entrou nesse lugar e falando: Senhor, ontem eu fui numa festinha e fiz aquilo que eu não deveria fazer. Senhor, eu deixei de fazer a tua vontade. E aí a gente começa a se culpar, a gente começa a se sentir uma das piores pessoas. Só que eu tenho uma notícia para te dar, que Jesus, ele está aqui e está te dizendo o seguinte: aleluia, Espírito Santo de Deus. Nina, volta para o lugar. Sofia, volta para o lugar. Aleluia, Espírito Santo. Ingrid, volta para o lugar. Ana Júlia, volta para o lugar do teu propósito. Pietro, volta para o lugar. Zoé, volta para o lugar. Porque o Senhor, ele nos chama de volta. E a diferença aqui é que ele te chama pelo teu nome. Volta para o lugar do teu propósito. Gente, eu não falei aqui deles porque eles estão fora do propósito não, tá? Só foi um exemplo. Então Pedro volta. Só que ele volta cheio de ousadia. Ele volta cheio de Deus e ele entendeu agora qual era de fato o seu propósito de vida. Ele andou com Jesus, ele aprendeu, ele errou, mas agora os olhos deles não estavam mais firmados em coisas passageiras. Pedro não se importava mais se ele iria morrer pregando o evangelho. Pedro não se importava mais se ele iria ser perseguido pregando o evangelho. Agora Pedro, ele volta a fazer, e a Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele prega o seu primeiro sermão, mais de 3.000 pessoas se convertem. O cara que tinha largado o seu chamado, o seu ministério, agora volta a fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. E eu quero dizer e declarar sobre a vida de vocês, que vocês não irão parar no meio do caminho. Satanás pode estar apontando e dizendo: vocês não vão mais viver aquilo que eu tenho para a vida de vocês. Mas hoje, vocês estão voltando para o propósito de vida de vocês. E aí agora entra nesse texto de Atos. Pedro, ele teve a experiência com o Senhor, ele andou, ele errou, ele aprendeu. E agora ele entendeu qual era o seu propósito de vida. E a Bíblia vai dizer que esse cônjuge estava à porta do templo. E todas as vezes que alguém passava no templo, ele pedia esmola. E aí o Senhor começou a ministrar muito forte no meu coração essa passagem, porque ele disse o seguinte: Alan, você só dá aquilo que você tem. Se você tem esmola, você vai dar esmola. Se você tem amor, você vai dar amor. Então Pedro, quando ele passa e ele olha para aquele homem, ele diz o seguinte: olha, cara, eu não tenho esmola, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, o meu propósito de vida, que é fazer o Senhor conhecido, que é orar enfermos ser curados, eu te dou, levanta e anda pelo nome de Jesus. Jesus quer levantar uma geração que entenda qual é o seu propósito de vida e tenha responsabilidade com o seu propósito. Porque se o meu propósito de vida for pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho. Não que não de todos seja, tá, gente? Não me entenda mal. Se meu propósito de vida for ser um missionário, eu vou ser um missionário. Se meu propósito de vida for ser um médico, eu vou ser um médico. E isso não quer dizer que aonde você esteja, você não consiga exercer o evangelho. Eu vou chegar no hospital e vou falar da palavra do Senhor. Eu vou chegar na minha escola e vou falar a palavra do Senhor. Porque o propósito de vida, ele está dentro de mim, ele não está num púlpito. Ele não está numa igreja de 4 paredes, ele está entranhado dentro de mim. E eu carrego dentro de mim o meu propósito. Só que o texto ele continua. E o mais lindo de tudo é porque Pedro ele não só fala o seguinte: olha, levanta e anda. Pedro ele também estende a mão. E ao estender a mão, Pedro ele está dizendo o seguinte: cara, além de eu falar para você levanta e anda,
eu também estou te dando um braço. Eu estou te dando a minha responsabilidade de te ajudar a caminhar até que você consiga fixar os seus pés no chão. Pedro, ele pega a responsabilidade dele, não só de falar o seguinte, olha, levanta e anda, mas ele fala o seguinte, eu vou te carregar, até você conseguir viver o seu propósito de vida. Porque o propósito de vida daquele cônjuge não era ser um homem que vivia pedindo esmola. Então Pedro, por viver o seu propósito, Pedro ele faz com que aquele homem viva o seu propósito de vida também. Mas por que aquele homem viveu o seu propósito de vida? Porque Pedro, ele foi ousado em viver o seu propósito de vida. E a partir do momento que você entender, você vai começar a viver. E as pessoas irão se levantar através de vocês. Vocês chegarão na escola de vocês e pessoas com doenças psicológicas serão curadas através de vocês. Vocês chegarão na faculdade daqui a alguns anos e as pessoas serão curadas através de vocês. Não sei se você pode sentir aquilo que o Espírito tem para fazer no meio de vocês. O Senhor não chamou vocês para ser uma geração que vive a vida de qualquer maneira e de qualquer jeito, mas o Senhor chamou vocês para ser uma geração que vive aquilo que o Senhor tem para vocês. Hoje nós estamos talvez em 30, amanhã talvez em 40 e 50 adolescentes, mas isso não importa, porque o mais importante é olhar para vocês e ver vocês vivendo o propósito de vocês. Porque quando Jesus olha para Pedro, Jesus ele não está se importando aqui com quantas pessoas Pedro vai conseguir trazer para ele. Não, Pedro está se importando com o propósito de vida de Pedro. Meu Deus do céu, Senhor. O ministério de louvor pode vir. Espírito Santo de Deus, nós declaramos sobre a vida desses adolescentes, Senhor, que eles irão viver o propósito de vida deles. Se for para ser um ministro do evangelho, um pregador, se for para ser um pastor, um evangelista, um missionário, eles serão, Senhor. Mas se for para ser um médico, um psicólogo, um advogado, eles também serão, Senhor. Eu quero declarar que Satanás ele não tem poder para acusar esses adolescentes. Eu quero declarar que Satanás não pode parar aquilo que o Senhor levantou vocês para ser e fazer nesse tempo. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que a mente de vocês não irão sabotar vocês. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que a mente de vocês não vão sabotar vocês, dizendo que vocês não têm capacidade, que vocês não vão chegar, que vocês não vão romper. Mas eu quero declarar sobre a vida de vocês que nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Fique sobre seus pés nessa noite. E para me terminar, eu não sei quantos de vocês entraram aqui nessa noite que não conhecem Jesus. E talvez você fique se perguntando, Alan, qual é o meu propósito de vida? Cara, o melhor conselho que eu tenho para te dar, a única pessoa que vai poder te ensinar qual é o teu propósito de vida não sou eu, Alan, é Cristo. E talvez você também entrou aqui nessa noite, cara, não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei se eu fugi do meu propósito, não sei se eu estou vivendo de fato o meu propósito. Eu queria convidar vocês aqui na frente para a gente orar. E não é vergonhoso, gente, vir aqui na frente. Não é vergonhoso vocês pedir ajuda. Vocês só não podem parar no meio do caminho. O Ministério de Louvor vai começar a cantar uma música aqui. E se você se sentir com vergonha, fala comigo que eu venho com você aqui na frente. Amém? Vamos lá, gente.